Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Começar aqui falando dos procedimentos para o encaminhamento das amostras para o diagnóstico de febre amarela em humanos. Né? Os exames que são realizados para detecção dessa febre amarela, confirmação, né, é a sorologia, que a gente faz no soro, o isolamento viral, tem o PCR e o histopatológico histoquímico. O material é o soro. A gente coleta o sangue sem anticoagulante no período de 5 a 45 dias, de preferência de 5 a 15 dias após o início dos dois sintomas. E separa, no mínimo, 1 ml de soro para a sorologia. Né? Aí, para o isolamento viral, pode ser o sangue, o soro, né? Coleta também o sangue sem anticoagulante, de 1 a 5 dias após o início dos sintomas, e reservar 1 ml de sangue. Congelamento imediato. Né? A gente tem que, a partir do momento que fez a coleta, congelar. E até o terceiro dia de sintomas, separar 1 ml de soro para pesquisa de antígenos, que é o dengue RNS1, que é o teste rápido. Ainda falando da forma de coleta das vísceras. Coletar os fragmentos pequenos de 1 centímetro cúbico do fígado, baço, pulmão e cérebro. A obtenção das amostras deverá ser feita o mais precoce possível. Ideal, antes de 8 horas após óbito, no máximo em 24 horas. Coletar o sangue para fazer o PCR, soro. Coletar o sangue sem anticoagulante entre 1 e 7 dias, ideal 3, 5, após o início dos sintomas. Separar no mínimo 1 ml de soro para PCR. E as vísceras, coletar o fragmento pequenos de 1 a 2 centímetros cúbicos do fígado, baço, pulmão, cérebro. A obtenção das amostras deverá ser feita o mais precoce possível, ideal antes de 8 horas e após o óbito, no máximo 24 horas. E os acondicionamentos de cada um desse material vai ser assim. Por exemplo, do soro em tubo plástico estéril com tampa de rosca devidamente identificado e conservado no freezer de menos 20 graus centígrados. Para o sangue soro, isolamento viral, no tubo resistente de temperatura ultra baixa, que é o criotubo, capacidade de 2 ml com tampa de rosca e anel de vedação, devidamente identificado e conservar em freezer a menos 70 graus centígrados. As vísceras, para o isolamento viral, em frascos plásticos estéril, com tampa de rosca resisrosca, a temperatura ultra baixa, capacidade de 15 ml, conservar em freezer a menos 70 graus centígrados. O PCR, o soro para o PCR. No acondicionamento, tubo resistente à temperatura ultra baixa, que é o criotubo, capacidade de 2 ml com tampa de rosca e anel de vedação, devidamente identificado e conservar em freezer a menos 70 graus centígrados. Para os exames histopatológico, imunohistoquímico, no acondicionamento, colocar os fragmentos de vísceras em frascos estéreis com tampa de rosca contendo formalina tamponada. Aí o transporte para sorologia, colocar a amostra em saco plástico individualizado dentro de outro saco plástico e transportar em caixa térmica
com gelo comum ou reciclável. Colocar em meia calça feminina individualizada as amostras com um nó de um para o outro, dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido ou em caixa contendo gelo seco. Esse para o sangue soro para o isolamento viral. Colocar o saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido ou em caixa contendo gelo seco para as vísceras do isolamento viral. Colocar em saco plástico individualizado dentro de uma canaleta identificada no botijão de nitrogênio líquido ou em caixa contendo gelo seco, o soro também para o PCR. Para o histopatológico e histoquímica, colocar em frasco em caixa térmica sem gelo, conservar em temperatura ambiente. Né? Todos eles têm que acompanhar a ficha com dados do paciente, ficha do GAL e enviar o material para o LACEN. Nessa ficha tem que constar o nome do paciente, toda a identificação que vai no tubo tem que constar nas fichas, sem abreviação. Cada nome e cada paciente. Aí, quando a suspeita é o primata não humano. Forma de coleta para a suspeita do primata não humano, que é o macaquinho. Sangue ou soro. Coletar o sangue sem anticoagulante de 2 a 6 ml em animais vivos e até 3 quilos e em animais com peso acima de 6 quilos, colocar 6 a 10 ml em animais mortos, coletar de 6 a 10 ml por punção cardíaca. Né? Esse vai fazer o isolamento viral e PCR. Nós vamos fazer, o condicionamento é em tubo resistente à temperatura ultrabaixa, que é o tubo, capacidade de 2 ml com tampa de rosca e anel de vedação, devidamente identificado, utilizar 3 tubos e colocar 5 a 1 ml de sangue ou soro em cada um. Conservar em freezer a menos 70. E o transporte desse sangue e soro vai ser colocar em saco plástico individualizado dentro do canister identificado no botijão de nitrogênio líquido ou em caixa com gelo seco. Esse também acompanha uma ficha de episodia com dados do TNH, o tempo máximo para a colheita não deve ultrapassar 6 horas da morte do animal e enviar o material para o LACEN, o Laboratório Central. Para isolamento viral e PCR, vísceras do primata não humano. Coletar fragmentos pequenos de 0,5 centímetros de espessura vezes 2 centímetros de comprimento do fígado, baço, pulmão, linfonodos e cérebro. A obtenção das amostras deverá ser feita o mais precoce possível. Ideal antes de 8 horas após o óbito, no máximo 24 horas. E o acondicionamento, também num frasco plástico estéril com tampa de rosca resistente à temperatura ultra baixa. Capacidade 15 ml e conservar em freezer de menos 70 graus centígrados. O transporte. Colocar em saco plástico individualizado dentro do canister, identificando no botijão de hidrogênio líquido ou caixa contendo gelo seco. Acompanha também a ficha de episodia com dados da PNH e colocar fragmentos de cérebro em frascos separados dos demais fragmentos e enviar para o LACEN, Laboratório Central.
A histopatológico, imunohistoquímica, são as vísceras. Coletar fragmentos pequenos de 1 a 2 centímetros cúbicos do fígado, baço, pulmão e cérebro. A obtenção das amostras deverá ser feita precoce, possível e ideal antes de 8 horas após o óbito, no máximo em 24 horas. Colocar os fragmentos de vísceras em frasco estéril com tampa de rosca contendo formalina tamponada. Colocar os frascos em caixa térmica sem enchido. Levar em temperatura ambiente. Também acompanha a ficha da epizootia com dados do PNH. Usar formalina tamponada a 10%, com volume 10 vezes maior que o volume do fragmento. Enviar o material para o LACEN. Esse é o algoritmo do fluxo laboratorial para mostrar suspeita da febre amarela. Amostra suspeita. Aí do lado tem a unidade de atendimento, que são as UPAs, né? E o hospital, como eles vão ser feita a coleta. E dentro do laboratório de referência, que é o LACEN, né, até os 15 dias dos sintomas, a gente recebe a amostra para o isolamento viral. Se positivo, a gente manda para o laboratório de referência nacional para o sequenciamento. Né? Aí, aqui também nós fazemos, a gente pede a segunda coleta de amostra para a pesquisa do anticorpo IgM. Né? E dentro do laboratório, após o 6º dia de início dos sintomas, a gente faz a pesquisa de anticorpo IgG, IgM, aí tem o Maquelisa, nós estamos enviando esse Maquelisa para o laboratório de referência nacional, não está sendo realizado no LACEN ainda. Né? E quando não reagente, a gente manda o resultado e as informações para o GAL. Né? E aí as outras, aí no laboratório da referência, eles fazem a histopatologia, o PCR em tempo viral, o isolamento viral. Lá eles fazem o PCR também em isolamento viral, dependendo do que a gente está enviando, o sequenciamento, né? E vai as informações, positivo ou negativo, para o Ministério, detectável ou não detectável, para o Ministério. E os resultados também são inseridos no GAL. A ser encaminhada ao LACEN deve estar acompanhada de cópia de ficha epidemiológica de investigação do SINAM para todos os gravos. Tratado na portaria 204, 17, 2016, ou aquela que venha substituir os campos e a identificação do nome da ficha do tubo exatamente igual ao documento apresentado pelo paciente, sem abreviações. As amostras de ficha epidemiológica de investigação, ficha do GAL e formulários específicos para determinados agravos deverão apresentar a mesma identificação. Enviar uma amostra específica para cada tipo de agravo, sores e plasma já separados. Para cada patologia a ser investigada, encaminhar uma amostra individualizada, não fracionamos a amostra no LACEN. As amostras encaminhadas ao setor de recepção de amostras devem estar cadastradas no sistema de gerenciamento laboratorial e acompanhar a passagem, protocolo de entrega emitido pelo sistema. A ficha epidemiológica de investigação deverá conter todos os agravos para o diagnóstico diferencial de investigação solicitada pelo médico. Se o cadastro no GAL não estiver de acordo com a ficha, as amostras serão devolvidas ou desprezadas. As fichas epidemiológicas de investigação e os pedidos médicos devem conter a procedência da amostra, unidade e cidade, por extenso, não indicar com siglas ou
abreviações. Ao enviar a amostra, eu, placas e tubos contendo culturas biológicas, conferi sempre se estão acondicionadas corretamente e bem vedadas. Ao enviar a amostra para pesquisa viral, exemplo, RT-PCR, que precisam ser armazenadas em ultra baixa temperatura, menos 70 graus centígrados, utilizar os botijões de nitrogênio disponibilizados nos escritórios de saúde, a seguir as orientações de manejo do mesmo para esse tipo de transporte. A amostra deve ser acondicionada em tubos resistentes de ultra baixa temperatura e à pressão do botijão, criotubo. Tem um manual de coleta, né, e acondicionamento, armazenamento e transporte de amostra do LACNT. Está disponível no site da SES. Obrigado, e nós temos nosso contato lá no GAV-LACEN. Alô, gente. Novamente nós viemos falar sobre febre amarela, né? E como nós estamos tendo esse surto aqui no Brasil, é um momento adequado para falar sobre a vacinação, certo? Então, você já conhece o frasquinho da vacina, esse daí, certo? Amarelinho também. Bom, vamos falar um pouco sobre a vacina. Bom, essa vacina é uma medida mais importante para a prevenção e controle da doença. Ela é produzida desde 1937, constituída de vírus vivos atenuado da cepa 17DD. A eficácia dela é acima de 95%. A apresentação é em pó, né? Que a gente fala liófilo, né? Mas o diluente tem de 5 a 10 doses ultimamente. E a validade após a abertura do frasco, como você já sabe, é 6 horas. Bom, a febre amarela agora a gente sabe que já foi informativo desde o ano passado, mês de abril. Nós estamos fazendo ela por uma dose somente toda a vida. O único país que utilizava 2 doses era o Brasil. Os demais sempre utilizou uma dose. Não tinham estudos ainda, depois de vários estudos, confirmatório com uma dose, o Brasil começou também a fazer somente uma dose. Bom, então, quem precisa vacinar? Né? Ultimamente é quase todo o país, certo? Então vocês vão ver onde está pintado o Brasil, né? Que nós estamos aqui. Então nós somos sempre fomos área de recomendação para vacinação. Então regiões que ocorreram casos, episódio de febre amarela, pessoas que irão viajar para as áreas de recomendação, pessoas que vivem nas áreas de recomendação e nunca tomaram vacina ao longo da vida. E o público-alvo é de 9 meses a 59 anos de idade. E a meta estabelecida pelo governo é de vacinar 95% da população, certo? Então, vocês vão ver no mapa, toda essa área que está cinza é a área de recomendação. Estamos dentro dela sempre e estivemos. Então, a rotina é 9 meses, chega lá, é meio ml, aplicado subcutâneo, né? E os demais quando vai procurar, ok? E essa área de azul aqui, tá? Ela tá temporária. Provavelmente vai ficar fixa, porque agora com muitas viagens que a gente faz pelo Brasil, né? Vindo do Brasil de alguma parte de recomendação que não vacinou, ou que não era recomendação e que precisa ir, acaba todo mundo se vacinando. A vacinação não é recomendada para todos, pois pode causar eventos adversos graves. A gente já sabe quais são as doenças que a gente passa, né? As doenças que não pode, o pessoal que que não a vacina, mas é sempre bom lembrar. Então, tentar para precauções e contraindicações. Entre os grupos que devem ser avaliados profissionais de saúde estão crianças menores de 6 meses, idosos acima de 60 anos, gestantes, mulheres amamentando e pacientes com tratamento de câncer e as pessoas imunodeprimidas. Pessoas com reação alérgica grave à proteína do ovo também devem passar por avaliação médica. Então, a vacina de febre amarela ela foi prevista no calendário aos 9 meses, a partir de 2018, de forma gradual, para as áreas sem recomendação para a vacina. Então,
partir agora desse ano, em todas as outras partes que estão mesmo sem recomendação para a vacina, ela vai atingir as crianças de 9 meses de idade. E o esquema é uma dose única a partir dos 9 meses de idade. E aqui nós temos o esquema da vacinação, que já foi passado para vocês, né? Antes com 2 doses e a partir de abril do ano passado, a partir de 1 dose só. Então, como que ficou? Área de recomendação de vacinação ou área com recomendação temporária, tá? Com casos e ou episodias confirmadas de febre amarela ou em municípios limítrofes, com outros que tenham casos de episodia. Esse daqui é o nosso caso. Crianças com 6 a 8 meses de vida, não vacinada, né? Não vacinar. Antes falava para se fazer 1 dose, agora não. Agora você vai fazer com 9 meses. A criança geralmente não vai adentrar a mata e onde tenha casos de febre amarela. E nós não estamos tendo casos, né, de febre amarela, graças a Deus. Crianças com 6 a 8 meses de vida vacinada, né? Dose não considerada válida. Se por algum acaso adentrou com essa criança, ela foi vacinada e ela estava com essa idade de 6 a 8 meses, essa dose não é considerada válida e aos 9 meses de idade, você sim vai considerar ela vacinada. Crianças com 9 meses a 4 anos de vida não vacinada, administrar 1 dose. Crianças com 4 anos de idade vacinada, considerar vacinada. Tá? E pessoas a partir de 5 anos de idade, vacinada, não vacinar. Gestante não vacinada, não vacinar. Deverá ser vacinada somente se for se deslocar para a área com transmissão ativa da doença e com a liberação médica da mesma. Certo? Então, não é para ficar fazendo em gestante, evitar o máximo possível. Porque tudo que acontece com a pessoa, se ela tomou vacina, vai ser a vacina culpada. Gestantes vacinada, não vacinar. Já está vacinada, então tudo que ela tiver, um cartão de vacina, a pessoa, ela já é considerada vacinada. Pessoa sem cartão de vacina, como vocês sabem, é considerada não vacinada. E como que a gente sempre fala para vocês, que o que é? Foi vacinar, tem que ter um cartão espelho. Então, a importância da unidade trabalhar e deixar registrado. Não tem um cartão? Coloca no papel dela, coloca em algum lugar que essa pessoa tomou a vacina ali, que lote que foi, quando que foi, tá? Para não ter essa correria ao centro de saúde. Mulher amamentando a criança menor de 6 meses de idade. Não vacinar. Deverá ser vacinada essa mulher somente se for deslocar para a área com transmissão ativa da doença. Suspender o aleitamento materno por 10 dias após a vacinação. Vamos supor que ela estava em caso de febre amarela, essa criança está menor de 6 meses, o que ela tem que fazer? Ordenha do leite, guardar e oferecer em copinho, colherinha, como que for que ela for oferecer, mas durante 10 dias subsequente à vacinação ela não vai poder amamentar. Pessoas que contraindicam a vacinação, não vacinada. Não vacinar pessoas com terapias imunossupressora, quimioterapia, rádio, corticoide em doses elevadas, transplantados. Pessoas que contraindicam a vacinação não vacinada, com história pregressa de doenças do timo, lúpus e com imunodeficiências, etc. Pessoas com doenças hematológicas, em caso de quimioterapia e ou radioterapia, e com outras doenças hematológicas com imunodeficiências. Pessoas vivendo com AIDS não vacinada, vacinar-se e contágio da LPCD4 acima de 200 células por milímetro cúbico, liberação pelo infecto que está acompanhando essa pessoa. Pessoa acima de 60 anos não vacinada, não vacinar. Deverá ser vacinada somente se for se deslocar para a área com transmissão ativa da doença. Nós não temos área de transmissão ativa aqui em Mato Grosso ainda, ou esperamos não ter, né? É fundamental que o serviço de saúde faça a avaliação antes. Então, tem que ver, passar para uma equipe, seja enfermeiro na unidade, ver se essa pessoa não tem nenhuma alguma doença que contraindica, tá? Essa pessoa de 60 anos. E viajantes para a área com vigência de surtos no país ou com um país que exige certificado internacional de vacinação ou profilaxia, tá? Não vacinado. Administrar pelo menos 10 dias antes da viagem, respeitando as precauções e contraindicações da vacina. Países que não estavam pedindo mais, Argentina, Paraguai e Uruguai, agora voltaram a pedir o cartão internacional. Portanto, o cartão, você tem que tomar vacina 10 dias antes, no mínimo, de viajar.
ter registrado no cartão com lote, data certinho, e aí se dirigir à Anvisa no aeroporto. Lá vai ser feito um outro cartão, que o internacional é um amarelinho, com todos os dados da vacina, certo? É assim que ela vai poder viajar para outro país. Estão exigindo agora. Muitos países já voltaram a pedir o cartão internacional. Viajantes para a área com vigência de surtos no país ou para países que exigem certificados, né? Não vacinar, considerado vacinado, desde que ele tenha sido vacinado. Ok? E aí nós temos também os problemas que agora, hoje em dia, estão com um monte de evento adverso e tomou vacina febre amarela. Saiu até um vídeo, até engraçado, de um rapaz que vocês sabem, se perguntaram se tomar vacina da febre amarela, ele vai morrer. Lógico que ele vai morrer. Qualquer um vai morrer, nasce sabendo que vai morrer, né? Vai morrer atropelado de outra doença, menos de febre amarela, né? Então, a vacina da febre amarela ela é altamente imunogênica, confere imunidade de 95% a 99% dos vacinados e tem sido utilizada para prevenção desde 1937. Em humanos, a melhor evidência da eficácia vacinal está baseada no acompanhamento da situação epidemiológica, que demonstra redução na incidência de casos após a introdução da vacina. É reconhecidamente uma das vacinas mais eficazes e segura, entretanto, eventos adversos graves e até fatais têm sido notificados e estão relacionados à disseminação do vírus vacinal. Precauções gerais e contraindicações. Então, as precauções gerais. Nos casos de doenças agudas febris moderados ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro, com o intuito de não se atribuir a vacina às manifestações da doença. Indivíduos infectados pelo HIV, assintomáticos e com imunossupressão moderada, de acordo com a contagem de células CD4. Tem que ser liberado pelo infecto que acompanha essa pessoa. Nutrizes ou lactantes. Amamentando crianças abaixo de 6 meses de idade, a vacinação deve ser evitada ou postergada até a criança completar 6 meses de idade. Na necessidade de vacinação, fazer a ordem antecipada para pelo menos 10 dias ou procurar banco de leite. Pessoas acima de 60 anos de idade. A administração da vacina de febre amarela em indivíduos com lúpus eritematoso sistêmico ou com outras doenças de etiologia potencialmente autoimunes deve ser avaliada caso a caso, tendo em vista a possibilidade de imunossupressão. Pacientes transplantados de células troncos, hematopoética, medula óssea, devem ser avaliados caso a caso, considerando o risco epidemiológico. Caso se decida pela vacinação, deve ser respeitado o prazo de 24 meses após o transplante. Contraindicações. Ela está contraindicada em crianças menores de 6 meses de idade, pacientes com imunodepressão de qualquer natureza, pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, com contágio de células CD4 menor que 200 células por milímetro cúbico ou menor que 15% do total dos linfócitos para crianças menores de 6 anos. Paciente de tratamento com drogas imunossupressoras, corticoides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores e pacientes submetidos a transplantes de órgão. Pacientes com imunodeficiência primária, pacientes com neoplasias, indivíduos com história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina, ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras. Paciente com história pregressa de doenças do timo, miastenia grave, timomona, casos de ausência de timo ou remoção cirúrgica. E gestantes, a administração deve ser analisada caso a caso na vigência de surtos. Graças a Deus, nós não temos surtos. Eventos adversos. Os eventos adversos associados à vacina, ele pode ocorrer como reações locais ou sistêmicas. Essas últimas variando de moderada a grave, inclusive com óbito. Reações locais. Ela é uma vacina, como todos sabem, e usam há muito tempo, quem trabalha na unidade de saúde, subcutânea. E a manifestação mais frequente é referida à dor local da aplicação em 4% dos adultos e um pouco menos em crianças pequenas. De curta duração, primeiro e segundo dias depois da aplicação. Autolimitada e de intensidade leve e moderada. Notificação e investigação. Notificar as reações
locais graves, bem como casos de abscessos e surtos de reações, que pode estar relacionado ao lote vacinal ou a erro de técnica, erros de imunização, conduta, tratamento assintomático ou específico segundo a indicação do caso. Manifestações sistêmicas. Febre, cefaleia, mialgia têm sido eventos mais frequentemente relatados após a vacina. A combinação dos 3 sintomas foi atribuível à vacina em aproximadamente 4% dos primos vacinados e em menos de 2% de indivíduos revacinados nos 3 primeiros dias após a vacinação. A elevação limitada e reversível das enzimas hepáticas sem manifestações clínicas nas 2 primeiras semanas após a vacinação foi relatada por alguns autores, porém a hipótese que a vacina induza formas leves de danos hepáticos não foi confirmada em estudos posteriores. Notificação e investigação. Não graves devem ser notificados e investigados se detectado acima do esperado, que são os surtos, condutas, medicamentos, sintomáticos e observação. Eventos graves, a vacina. Os eventos adversos graves incluem a reação de hipersensibilidade, doença neurológica aguda, que é encefalite, meningite, doenças autoimunes, com envolvimento do sistema nervoso central e periférico, e doença viscerotrópica aguda, infecção multissistêmica generalizada, semelhante às formas graves da doença. Reação de hipersensibilidade à vacina, anafilaxia e manifestações alérgicas são eventos raros, pode ocorrer como reação a qualquer um dos componentes da vacina. Notificar e investigar todos os casos. Conduta, tratamento sintomático em situação de risco elevado para a febre amarela, os indivíduos com história de hipersensibilidade leve ou moderada ao ovo de galinha e seus derivados devem receber a vacina em serviços capacitados para atendimento a reações de hipersensibilidades. Doença neurológica associada à vacina febre amarela. Doença neurológica aguda associada surge de 1 a 4 semanas após a aplicação. Em geral, tem bom prognóstico. Cefaleia intensa e prolongada é um dos sintomas frequentes e pode ocorrer na fase inicial, após a vacinação, sendo ainda um sinal de alerta para possíveis complicações. As manifestações causadas diretamente pelo vírus vacinal são denominadas de doenças neurotrópicas, podendo acometer o encéfalo e as meninges, e levar a um quadro de encefalite ou meningite. Notificar e investigar todos os casos. O tratamento é conduzido por um profissional médico, treinado de acordo com a recomendação para cada situação clínica. E todos eles têm que fazer feita a investigação, e acompanhar. E a doença viscerotrópica associada à vacina de febre amarela. As doenças viscerotrópica aguda associada à vacina é definida como uma disfunção aguda de múltiplos órgãos que ocorre após a vacinação. A gravidade varia desde sintomas leves até um quadro grave de falência de múltiplos órgãos de óbito. E a doença é resultante da replicação e da disseminação do vírus 17D ou 17DD, demonstrada por estudos virológicos em amostra de necrópsia dos pacientes vacinados. A cepa vacinal pode ser detectada no sangue por cultura viral ou amplificação do RNA viral, por intermédio da reação de cadeia de polimerase transcriptase reversa, é o RT-PCR. A viremia ocorre normalmente após a primeira dose da vacina, não se repetindo nas doses subsequentes, reforço, tendo sido demonstrada ou acontecendo geralmente nos primeiros 3 a 7 dias após a vacinação. Notificar imediatamente por telefone, fax, correio eletrônico, É uma notificação rápida. Investigar todos os casos suspeitos. Indivíduo que pelo menos 2 dos seguintes sintomas clínicos nos 30 dias após a administração da vacina: febre persistente, hemorragia ou icterícia, hipotensão ou choque. Conduta: emergência médica, deve ser tratada em terapia intensiva, UTI. A investigação clínica e laboratorial, nesse caso, é imperiosa e fundamental para a elucidação do diagnóstico. Gente, e é só isso da vacinação. Eu sei que se ficar alguma dúvida, a gente vai ter um momento depois para ser solucionada, ok?
boa tarde. Eu sou a Silbene, acho que algumas pessoas já devem me conhecer. Estou sempre falando alguma coisinha para vocês da vigilância e hoje a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico e tratamento. Bom, a gente sabe, todas as outras colegas que passaram anteriormente, né, já disseram então, e eu preciso também enfatizar que a febre amarela é um importante problema de saúde pública no Brasil e em outros países também. Isso porque ela apresenta uma ameaça à saúde da população, né, e ao equilíbrio econômico, é claro, né, e tem um potencial epidêmico muito importante. E, com isso, o Ministério da Saúde, através da Vigilância em Saúde, desencadeia várias ações, né? Entre elas, elabora normas, coordena as ações de vigilância, né, e controle da doença, auxilia estados e municípios na implementação e manutenção dessas ações propostas, supervisiona todas essas atividades, fornece a vacina contra a febre amarela e elabora guias e manuais de diagnóstico e manejo clínico, que eu coloquei aqui a foto desse último, né, que o Ministério da Saúde disponibilizou e que é de extrema importância. Alguma coisa a gente vai passar um pouquinho rápido, mas todas as informações mais detalhadas vocês podem encontrar no site, né, no portal do Ministério da Saúde, como guia para profissionais de saúde de febre amarela, tá? 2017, foi finalzinho de 2017. Então, a febre amarela, a gente tem dois grandes desafios no controle da febre amarela. Primeiro, é a necessidade de reduzir a ocorrência de casos no meio silvestre, né? Então, reduzir a incidência dos casos, né, da doença, mas como a febre amarela é uma zoonose, né, ela não é passível de erradicação. Então, o que a gente tem que fazer para evitar os casos silvestres também é a vacinação, é a proteção dessas pessoas que adentram no meio silvestre e têm maior risco de contrair as doenças. Bom, então, como eu falei, dois grandes desafios a gente tem, né? Primeiro é reduzir os casos da doença no meio silvestre, então o ciclo silvestre, mas como a doença ela é uma zoonose, né, a doença de animais, ela não é passível de erradicação. Então, quem tem que ser vacinado e tomar as medidas de proteção para que não seja contaminado com vírus é o ser humano, certo? E o outro desafio é manter nula a incidência dos casos no ciclo urbano, né? Então, é a febre amarela urbana. Também com vacinação e controle do vetor, tá? Então, com isso, a gente vai evitar também, né, a preocupação principal no meio urbano é evitar, então, a reurbanização da febre amarela. Como outros colegas já disseram, o último caso de febre amarela urbana que ocorreu foi em 1942, no Acre. Né? Então, todos os casos que continuam acontecendo, são todos pessoas que contaminaram em meio silvestre. Né? Então, não foi transmissão no meio urbano. Bom, e o diagnóstico propriamente dito, a gente não tem como a gente fazer uma suspeita diagnóstica baseado somente na clínica. Então, é preciso a gente saber muito bem a epidemiologia e laboratório para a gente, então, juntar todos esses aspectos e chegar a uma suspeita diagnóstica. Então, eu vou ter que falar um pouquinho da epidemiologia, além da clínica e do laboratório. Então, lembrando, né, é sempre bom lembrar e reforçar, a febre amarela é uma doença de notificação compulsória, né, então é obrigatória, imediata e internacional. Então, obrigatoriamente, a partir da suspeita, eu tenho que fazer essa notificação. O que é a notificação? É aquela informação
né, que ela pode ser feita através de fax, telefone, e-mail, celular, e de qualquer maneira ela tem que chegar a essa informação para que as autoridades sanitárias, né, saibam da ocorrência dessa suspeita e já iniciem as medidas para tentar evitar a disseminação. Como eu falei, a febre amarela tem um potencial epidêmico muito grande. Então, é preciso fazer a notificação e divulgar essa notificação. Não adianta só notificar e guardar a ficha de notificação dentro do ambulatório, dentro do pronto atendimento, lá com o pessoal da vigilância do hospital, né? Porque essa notificação ela tem que ser passada adiante para que seja de conhecimento de todas as pessoas e que as medidas de controle sejam tomadas. Lembrando, então, né, que, como eu falei, a febre amarela no Brasil só tem casos que estão ocorrendo, são febre amarela silvestre, né, não tem febre amarela urbana. Então, as pessoas, elas cada vez mais estão se adentrando na mata para fazer acampar, esportes radicais, trabalhar mesmo, pescar, né, e atividades de lazer. Então, o cuidado tem que ser redobrado tanto para essas pessoas como para os profissionais de saúde que atendem essas pessoas com sintomas, para lembrar que na sua anamnese eu tenho que perguntar, tenho que investigar a questão epidemiológica, onde essa pessoa passou, os hábitos dessa pessoa, para associar a minha suspeita diagnóstica. E também, na minha anamnese, eu tenho que, então, procurar saber sobre o estado vacinal da pessoa, né? Como a Lúcia já falou sobre a vacina, né? Agora, antes a aplicação era a cada 10 anos, né? E agora, então, uma aplicação só da vacina no tempo adequado a gente já é considerado imunizado para o resto da vida, né? Então, essas particularidades da vacina, a Lúcia já falou com vocês. E outra coisa que o profissional de saúde também deve estar atento, então, incluindo a questão epidemiológica também, é em relação à ocorrência de epizootias, né? A morte de macacos, que é um alerta para o risco de transmissão de febre amarela. Então, não é o macaco que transmite a doença, né? A gente sabe que é o mosquito que transmite a doença, mas se o macaco morre, desperta, né, um alerta de que ele pode estar sendo acometido também pela febre amarela, está morrendo por febre amarela, e isso, então, pode ser um sinal de que está existindo circulação viral. Então, o profissional de saúde ele tem que estar sempre atento a essas notificações, a essas informações também para melhorar o seu diagnóstico. Então, a gente fala, né, febre amarela silvestre, febre amarela urbana, é uma só doença com as mesmas manifestações clínicas. É uma doença. O que vai diferenciar em relação a gente falar, uma é silvestre e outra é urbana? A localização geográfica, então o ser humano, né, o homem se infectou quando ele foi para a mata, e a outra quando ele estava na cidade. Então, a localização geográfica, né? O hospedeiro, né, que modifica, a gente já vai ver a seguir, e o vetor. Então, aqui a gente vê o homem, né, um homem infectado, quando a febre amarela é silvestre, né, o vetor, né, o mosquito Haemococcus ou Sabetes, que é o envolvido nessa transmissão do vírus, e o hospedeiro, o macaco. E no ciclo urbano, o mosquito é o Aedes aegypti, o nosso velho conhecido, né? O nosso vilão da dengue, da zika, chikungunya, e que também é capaz de transmitir, uma vez infectado pelo vírus da febre amarela, ele também é capaz de transmitir o vírus no meio urbano. Então, se uma pessoa foi infectada no meio silvestre e ela vem para a cidade, ainda no período de viremia, na cidade existem
números, né, o índice de infestação do Aedes muito elevado. O Aedes que picar essa pessoa no período de viremia dela, ele pode se infectar, e se por acaso tiver alguma pessoa não imunizada, né, ela pode, então, contrair o vírus após a picada do mosquito Aedes aegypti, tá? Então, é de extrema importância a gente entender isso e passar para as pessoas. Então, não existe transmissão homem a homem. Sempre tem um mosquitinho lá envolvido. E o mosquitinho é diferente do meio silvestre e do meio urbano. Aqui também, novamente, só para reforçar, né, o ciclo silvestre, o macaco, o tipo de vetor é o Haemococcus e o Sabetes, e no meio urbano, o Aedes aegypti. E lembrando que o mosquito, uma vez infectado, ele pode transmitir o vírus durante toda a sua vida, que varia de 6 até 8 semanas. Então, é importantíssimo a gente, além de se vacinar, a gente também continuar nessa nossa luta contra a proliferação do mosquito, ou o controle do mosquito Aedes aegypti, que é o vilão que cada vez ele vai se tornando mais responsável por inúmeras doenças, né? Bom, então, o caso suspeito é aquele indivíduo que ele teve uma exposição na área, teve exposto, né, nessa área afetada recentemente. Então, ele foi para um lugar onde está ocorrendo o surto, né, um ambiente rural ou silvestre, que apresenta clínica de febre, né, associado a 2 ou mais sintomas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, ou então ele pode residir ou ser procedente dessa área de risco, né, ou estar morando nesse lugar por um período até de 15 dias, e ele pode não ter na hora o comprovante de vacinação, ou então que tenha recebido a dose há menos de 30 dias. Então, esse é um caso suspeito, né? Então, quais são os aspectos clínicos da doença? Inicialmente, em relação à imunidade. Só um segundinho. Jura? Por quê? Bom, a imunidade, então, ativa ocorre quando a pessoa é contaminada e ela desenvolve a doença. É uma imunidade, então, ativa, natural e permanente. Em relação à vacina, é uma imunidade também ativa, mas ela é artificial. Antes, a gente, recordando, né, era a cada 10 anos que a gente tinha que se vacinar porque achava que não era duradoura. Mas agora, depois de vários estudos, viu-se que a vacina promove uma imunidade duradoura. E a gente, então, precisa, quando vai fazer viagem internacional, daquele certificado de comprovação vacinal internacional, mas não é mais necessário você vacinar a cada 10 anos. E a imunidade passiva são os lactentes, filhos de mãe que já são imunizadas, né, que recebem, então, a imunidade passiva até aproximadamente o 6º mês de vida. Em relação à patogenia e à patologia, os órgãos mais acometidos durante a infecção pelo vírus da febre amarela são os vasos sanguíneos, né, que apresentam principalmente manifestações hemorrágicas, coagulação intravascular disseminada, fígado, hepatite aguda, que pode ser fulminante, né, e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre a histopatologia, coração, que pode apresentar miocardite, choque, falência de múltiplos órgãos, os rins, necrose tubular aguda, insuficiência renal aguda, e o cérebro, encéfalo, encefalite, hemorragia, edema, lise, destruição celular. Então, aqui nesse quadro, a gente vê a fisiopatogenia do vírus, né? Que ele pode, então, levar a lesão dos hepatócitos, né? Que são as células hepáticas, e lesões das células de Kupffer, que são aqueles macrófagos que ficam
perivaso, né? Próximo à parede do vaso, que fazem a limpeza, né? Das células dos vírus, das células, né? Então, a lesão dos hepatócitos, ela pode levar, então, à diminuição e excreção da bilirrubina e aí, então, pode levar à icterícia. Também levando à diminuição da síntese de fatores de coagulação, levando à hemorragia, então, diminuição da volemia, sequestro, hipotensão, choque e também piorando a insuficiência renal, né? Necrose tubular aguda. Hipotensão também diminuindo o fluxo cerebral, levando à encefalopatia. Diminuição do fluxo renal, levando à insuficiência pré-renal, insuficiência renal também, necrose tubular aguda. A diminuição dessas células de defesa, né? Diminuição da desintoxicação ou detoxicação, né? Então, produção de endotoxinas, substâncias vasoativas, também levando a vasodilatação, sequestro, hipotensão. Então, é uma cascata de eventos sucessivos a essas agressões do vírus às células, tanto de hepatócitos quanto às células de Kupffer. Então, e aqui nesse quadro, resumindo, né, de maneira mais didática, os sintomas. Início de febre, súbito, calafrios, dor intensa na cabeça, dor no corpo, né, mialgia, náuseas e vômitos, fadiga, fraqueza, febre alta e icterícia. Então, a gente vê que são sintomas que muitas vezes são difíceis da gente diferenciar de outras doenças, principalmente dessas arboviroses, né? Então, o quadro clínico, os aspectos clínicos, então, da febre amarela. A febre amarela é uma doença que ela cursa com períodos, né? Então, período de incubação, 3 a 6 dias, período de infecção ou viremia, que pode durar em torno de 7 dias, sendo 24 a 48 horas antes do início dos sintomas, até 3 a 5 dias após o início dos sintomas, que é aquele período que se o paciente está no meio urbano com a viremia, ele pode infectar o mosquito Aedes. E aí, então, o mosquito Aedes, se tiver algum desavisado sem vacina, né, ele pode, então, transmitir a doença no meio urbano. E nesse período, então, de infecção é que ocorre febre, calafrio, cefaleia, mialgia, mal-estar, anorexia, vômitos, diarreia, congestão conjuntival e facial e bradicardia relativa, que é o sinal de Fagé, que é aquela dissociação pulso. Descobriu esse fenômeno, né, que não só na febre amarela ocorre, mas em outras doenças um pouco mais raras pode acontecer, é a bradicardia mesmo em vigência de febre. O período, então, de remissão, isso aqui é muito importante, porque durante algumas horas ou até 48 horas, o paciente ele pode apresentar cura aparente, então desaparecimento da febre e dando como um sinal de discreta melhora do quadro. E aí a gente tem que continuar observando o paciente, porque ele pode entrar nesse período aqui, que pode evoluir para um período chamado período de intoxicação, que vai de 4 até 10 dias ou até mais que isso, onde ocorre agravamento dos sintomas, vômitos persistentes, prostração, síndrome hepatorenal, icterícia, as manifestações hemorrágicas mais importantes, né? Oliguria, anúria, desidratação, alterações do sensório, comas, torpor, delírio, choque, insuficiência renal, e o óbito pode ocorrer nesses primeiros dias ou até mais tardiamente. Então, é uma doença cíclica, né, que tem, então, a gente vai ver a seguir três períodos, que pode ter 3 períodos. E é muito importante, então, só relembrando, a gente prestar atenção nesse período de melhora, não achar que o paciente melhorou, acabou, porque ele pode, então, depois disso, desenvolver essa fase de toxemia, né, toxicidade maior. Então, aqui o período de infecção é o período de viremia, né? Aí depois, então, a doença, como eu falei, é uma doença cíclica.
Então, o período de viremia diminui a viremia, ele passa por um período de algumas horas até 48 horas por um período sem febre, melhora do estado geral, e aí, posteriormente, ele pode entrar ou não, né, nessa fase de toxemia, de maior toxicidade da doença. Aqui, então, é o período de remissão, período afebril, e aqui, então, o período de intoxicação ou de toxicidade maior ou toxemia, que volta a febre, instala a icterícia de forma mais acentuada, insuficiência renal, manifestações hemorrágicas, e é nesse período aqui que pode ocorrer o óbito. Nesse quadro aqui, também é uma maneira de visualizar mais facilmente todos os sintomas, e aí a diminuição dos sintomas nesse período de quarto a quinto dia, mais ou menos, que é o período de remissão desses sintomas, e aí aparecimento, então, de complicações, né? Volta o aparecimento da febre, volta a cefaleia, a perda de albumina, né, pela urina, diminuição da função renal, piora da icterícia, aparecimento e piora da icterícia, surgimento de hemorragia, então a hemorragia ela começa a surgir depois dessa fase de melhora, por isso é importante a gente estar bem atento a essa fase de remissão e observar o paciente de 7 até 10 dias, né, mesmo os que apresentam formas mais brandas da doença, e depois então do quinto, sexto dia, o aparecimento, a produção dos anticorpos. As formas clínicas, elas podem ser desde assintomática, leve, moderada e grave e maligna, tá? Então, voltando aqui, a forma assintomática, né? A gente só vai descobrir através de inquérito sorológico. A forma leve é difícil da gente distinguir de outras arboviroses, principalmente, né? Febre, cefaleia, mialgia, artralgia e outras doenças também, uma gripe, uma coisa assim, né? Moderada, já com febre, cefaleia, todas essas também doenças que são difíceis da gente diferenciar, porém pode ter ou não icterícia já nessa fase, nessa forma moderada. A forma grave são todos aqueles sintomas anteriores, porém já com manifestações hemorrágicas, elevação da febre, icterícia mais intensa, oligúria e alterações do nível de consciência. E a fase maligna, é claro que o aumento da intensidade de toda essa gravidade, muitas vezes hemorragias graves e insuficiência de múltiplos órgãos, que dificilmente o paciente consegue sobreviver nessa fase, né? Então, aqui é só um resumo, acho que não tem necessidade da gente passar. Aqui só a frequência dos sintomas, então 100% dos pacientes sintomáticos, vamos lembrar bem, sintomáticos, porque 50% deles podem ser assintomáticos, tem febre, então, e a gente vai descobrir quando? A gente só descobre, né, o paciente que tem sintomas, né? O assintomático, a gente só descobre que ele teve febre amarela se nunca foi vacinado e, de repente, ele tem anticorpos, né? Então, a dor abdominal também é bastante presente, a icterícia, mialgia, vômitos, né? Então, aqui todos esses sintomas e a frequência deles. Aqui, acho que é bastante interessante também que as formas assintomáticas, então, são 50% da apresentação clínica, ela se apresenta, então, como assintomático. Febre, né, 20%, febre, icterícia, 20%, e a forma grave, né, que é febre, hemorragia já, e óbito, né, 10%. Então, se a gente for considerar a letalidade, né, de todas as formas, 5%. Tá? A letalidade é de 5%. Mas considerando todas as formas graves, porque a gente só detecta, então, os casos mais graves, né? A letalidade é em torno de 50%. Existem alguns indicadores prognósticos da doença, né? Então, o paciente com suspeita de febre amarela, que ele passa rapidamente para o período de intoxicação, né? E com um aumento acelerado de bilirrubinas, né? Muito rápido, esse paciente pode ter uma chance de desenvolver forma maligna, forma mais grave. Distúrbios hemorrágicos graves também, coagulação disseminada, intravascular disseminada, insuficiência renal, aparecimento precoce já da hipotensão, choque, coma e convulsões são prognósticos para a doença, para a forma mais grave.
E em relação ao laboratório, quando também as transaminases estão muito elevadas, juntamente com ureia e creatinina, também são indicadores laboratoriais de maior gravidade, chance de maior gravidade da doença. Então, transaminases, ureia e creatinina. Diferente da bilirrubina, colesterol, fosfatase alcalina, que, embora eles possam estar bastante elevados, eles não têm uma relação tão fidedigna com a gravidade como as transaminases, ureia e creatinina, tá? Aqui, então, é um gráfico que mostra a letalidade média, né? A taxa de letalidade média é elevada. Por quê? Porque a gente só detecta os casos sintomáticos, né? Se a gente colocar 50% é assintomático, então essa letalidade ela diminui. Sinais de alerta, então, como eu falei, para as formas mais graves, a gente já falou, né? E critério de alta são pacientes que já tem desaparecimento da febre, pelo menos 24 horas, já em decréscimo das alterações laboratoriais e melhora do estado geral. É importante a gente lembrar essa abordagem inicial, né, clínica. Todo médico deve prestar atenção em todos esses itens quando está avaliando um paciente e que pode ser suspeita de febre amarela. Então, a queixa atual, a duração de cada sintoma. Por quê? Porque a gente tem que colocar no gráfico esse paciente está em que fase da doença. Se por acaso for a febre amarela, a gente sabe então que tem aquele gráfico, né, de piora, melhora e voltar a piorar. Então é importante a gente colocar no gráfico como é que em que faixa do gráfico que ele se encontra. Questionar a presença de hemorragia, diurese, a presença e a frequência de vômitos, a história pregressa, a história vacinal, a epidemiologia, né, que seria essa história pregressa aqui, com dados epidemiológicos do paciente, o que ele andou fazendo nesses últimos dias, os sinais vitais, avaliação do estado geral, exame físico completo, né? A apresentação de icterícia, o estado de hidratação, perfusão, pulsação, sinais de hemorragia, avaliação do nível de consciência, solicitar os exames específicos e inespecíficos de acordo com a clínica e com o tempo de evolução da doença e notificação, tá? Diagnóstico, então, diferencial, como a Natália já falou, né, a vigilância sindrômica é importantíssima. Por quê? Porque esses sintomas, eles estão presentes em várias dessas arboviroses, dengue, chikungunya, zika. Então, são manifestações muito parecidas que a gente tem que avaliar um conjunto de informações, né, e também na hora solicitar, conforme a clínica, né, colocar o paciente, então, num quadro sindrômico e solicitar o diagnóstico diferencial, né? Então, as síndromes, né, febris e ictéricas. Então, a vigilância sindrômica, a gente pode pegar uma doença febril ictérica, febril hemorrágica e febril ictero-hemorrágica. E aí, de acordo com essas apresentações, apresentações clínicas, a gente vai, então, suspeitar febre amarela, hepatite viral e febril ictérica, leptospirose, malária, infecção de vias biliárias, hepatite por dengue também pode ser, né? Síndromes febris hemorrágicas, febre amarela, dengue grave, leptospirose, hantavirose, malária grave, febre maculosa, doença meningocócica. E aqui, então, quando a gente pega uma doença febril e ictérica, a primeira coisa, né, no Brasil, a gente vai fazer o quê? A lâmina para afastar malária, né? E aí, então, a gente segue esse fluxograma aqui. Positivo, vou tratar malária, né? E negativo, eu continuo a investigar. E aí, é uma síndrome febril ictérica hemorrágica. Vou ver a epidemiologia e suspeitar dessas doenças. Se é uma síndrome febril hemorrágica aguda, eu associo a epidemiologia e posso suspeitar, então, de todas essas doenças. E síndrome febril ictero-hemorrágica, também eu vou ver a epidemiologia e suspeitar e tentar, então, um diagnóstico diferencial, tanto laboratorial inespecífico como específico,
afastar essas doenças, né? Então, aqui é a mesma coisa, lembrando, então, da notificação, qualquer uma da apresentação dessas síndromes, né? E notificação, então, enviada à Vigilância Municipal, Estadual, Ministério da Saúde, e aqui ainda tem a Organização Mundial de Saúde, porque a febre amarela é uma doença de notificação compulsória internacional, né? Aqui, então, passando rapidamente, lembrando o diagnóstico inespecífico da leptospirose, hemograma tem leucocitose, neutrofilia, desvio à esquerda e eosinopelia, né, diminuição de eosinófilos. As transaminases estão aumentadas, mas nem tanto. Ureia e creatinina estão elevadas, bilirrubina também, e urina, proteinúria, hematúria, leucocitúria. Então, na febre amarela inicial também pode ter todas essas alterações. Dengue, leucopenia com linfocitose, hemoconcentração, plaquetopenia, TGO e TGP normal ou discretamente elevadas também, albumina baixa. Hantavirose, leucócitos podem estar normais ou com discreto, leucocitose com discreto desvio à esquerda, linfócitos baixos, linfócitos atípicos, plaqueta baixa, hemoconcentração, TGO e TGP elevadas também, proteína diminuída, creatinina elevada. Então, todas essas doenças, elas têm um laboratório muito parecido. Umas faz você pensar mais numa, mais em outra, mas só pela clínica e o laboratório inespecífico, muitas vezes pode ficar difícil da gente chegar a um diagnóstico. Na hantavirose, o que ajuda a colaborar mais um pouquinho, raio-x de tórax com infiltrado intersticial difuso, né, bilateral, pode ter o derrame pleural também, que também já pode confundir com a dengue, né? As hepatites virais, TGO e TGP também muito aumentadas, né? Bilirrubinas também aumentadas, gama-GT também, fosfatase alcalina também. Malária, tem a anemia, né? As outras normalmente é uma hemoconcentração, mas na malária anemia, leucopenia, plaquetopenia, principalmente nas infecções pelo Plasmodium falciparum, transaminases elevadas e bilirrubina também elevada. Aqui, então, o laboratório da febre amarela. Hemograma com leucopenia, hematócrito elevado, as transaminases que têm o valor prognóstico, como eu falei anteriormente, muito elevadas, acima de 1000 até, né? A gente já viu muito mais, 3.000, 5.000. Ureia e creatinina aumentadas também, bilirrubinas maior ou igual a 20 até, bilirrubinas totais e bilirrubina direta também, né? E urina com proteinúria, hematúria, cilindrúria, né? Ureia e creatinina, como eu falei, também muito elevadas, tá? Então, aqui, lembrando que eu tenho que fazer o pedido dos exames inespecíficos para tentar avaliar a função hepática, a função renal, do pâncreas, o coagulograma, né, da doença como um todo, né? Aqui vou passar também rápido, a Natália já falou sobre o laboratório específico, né? A sorologia, isolamento viral. O laboratório também, ela também já falou sobre o histopatológico, o modo de coleta também de toda a sorologia, o sangue para biologia molecular, né? Fazer o PCR, isolamento viral. E importante também, acho que vale a pena a gente fixar bastante, que toda amostra biológica, ela deve ser enviada devidamente identificada, acompanhada da ficha de investigação, né, com o cadastro no GAL, a informação sobre o histórico vacinal, jamais pode coletar exame histopatológico em pacientes vivos, que às vezes pode acontecer, né, e lembrar de coleta oportuna e o perfeito acondicionamento, conservação e transporte dessas amostras, tá? Em relação ao tratamento, não existe tratamento específico, assim como na dengue, na chikungunya, na zika, não tem tratamento específico, né? Nas formas mais leves, né, ou até ictéricas, moderada, internação, repouso, monitorização clínica e laboratorial, né? E formas mais graves, é claro que a internação para tratamento de suporte e quando tiver UTI, tratamento em UTI. Então, o tratamento
são medidas de suporte, mas a gente precisa lembrar, principalmente em relação, porque é uma doença com grande chance de hemorragias, assim como na dengue, né? Então, não usar AS, não usar anti-inflamatórios, se possível, usar até mosquiteiros, o cortinado, né? Como muitas pessoas falam, ao redor do leito do paciente. Por que isso? Porque existe aquela situação que eu já falei, né? Então, o paciente com suspeita, e se ele está no período de viremia, ele pode infectar os nossos Aedes aegypti que estão na cidade, né? Então, o ideal é isolar essa pessoa, ficar num quarto onde tem tela na janela, né? Para evitar que entrem mosquitos Aedes e sejam infectados. Diálise peritoneal, hemodiálise, quando for necessário, transfusões, né, de hemoderivados, suporte ventilatório e cuidados intensivos e suporte de UTI. Né? E, é claro, sempre notificação, qualquer forma de apresentação da doença, mesmo leve, moderada, grave ou gravíssima. Né? E as medidas de vigilância epidemiológica, elas são tomadas a partir da hora da suspeita, independente de aguardar resultado laboratorial específico, sorologia ou isolamento. Né? O tratamento, de uma forma geral, é tratar a insuficiência hepática, eu não vou passar aqui pelo adiantado da hora, né? Então, tratamento da insuficiência hepática, insuficiência renal, hemorragias, né? Insuficiência cardíaca e o choque, né? Então, aqui são fotos antigas até, pacientes, então, em forma grave, né, da doença. Sintomáticos, né, como eu falei, então pode usar dipirona, paracetamol, formas leves, não vai internar, né? O tratamento, hidratação oral, lembrar a hidratação mesma da dengue, né? Parenteral, então, quando for necessário, também a gente pode seguir aquele mesmo esquema da dengue, né? Enquanto eu não tenho diagnóstico, entra no diagnóstico diferencial a dengue, eu tenho que tratar como tal, né? E aí, dependendo da gravidade, do grupo em que se tenha, né, a forma de apresentação da doença, forma leve, moderada ou grave, né? A leve, nem sempre eu vou hidratar, só se o paciente não estiver conseguindo hidratação, eu tenho que fazer esse acompanhamento adequado, a alta só mesmo, alta de acompanhamento mesmo, né? Só depois de 7 a 10 dias, porque aí eu vejo se não existe mesmo o risco de piora da doença, sempre coletar os exames laboratoriais inespecíficos e manter, então, esse monitoramento clínico laboratorial por um período de 7 a 10 dias e sempre notificar. A moderada e a grave, é claro que eu vou internar, hidratar, ficar de olho em todas essas complicações, né? Sempre, então, notificar, né? E lembrando aqui que o manejo, então, das crianças também é praticamente o mesmo, né? Tratar todas aquelas complicações, mas, graças a Deus, a gente não tem muitos casos em crianças, provavelmente por conta da proteção conferida pela vacina, e as crianças são as que mais são vacinadas de maneira adequada, né? Mas todas as crianças, então, com suspeita, elas devem ser hospitalizadas pelo risco, então, de desenvolver formas mais graves e mais rapidamente, evoluir mais rapidamente. Então, o quadro suspeito a gente já falou, o quadro confirmado é aquele que tem a clínica e comprovação laboratorial. Existe o quadro confirmado, que é confirmado somente por inquérito sorológico, não teve clínica o paciente, mas quando foi fazer um inquérito sorológico, viu que esse paciente que nunca foi vacinado, ele tem sorologia positiva, então é considerado um caso confirmado. Clínico epidemiológico é aquele que teve clínica, evoluiu para óbito e não foi possível a confirmação laboratorial, ou não colheu, não chegou a nenhuma conclusão, né? Mas ele tinha um vínculo epidemiológico com outros casos positivos, então a gente pode confirmar por clínico epidemiológico. E o caso descartado é quando eu cheguei a diagnóstico de outras doenças que afastaram a febre amarela. Então, só voltando aqui, que a prevenção, então, né, a vacina dada de maneira correta, no período adequado, né, uma só dose já é o suficiente, de acordo com os estudos atuais de proteção duradoura, permanente. Lembrar que, além da vacina, eu tenho que me proteger também, porque tem outras doenças que não têm vacina e que eu posso contrair, né? Então, eu tenho que
usar repelente, usar blusa de manga comprida, calça comprida, usar proteção com telas, principalmente se eu vou para locais com risco de infecção, né? E acreditar é o essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença, né?